Insisto. Oh, e agora quem poderá me ajudar? Eu! Você não é o Chapolin Colorado? Não, claro que não. Minha Super Sam. Super Sam? Oh, yeah. Time is money. Bem, sabe, eu estava pensando que quem vinha me ajudar era o Chapolin Colorado. Na minha opinião... Porque ele é o maior herói da América. Na minha opinião... Mas tudo bem. A falta de algo melhor, não tem tu, vai tu mesmo. Espera um pouco. Olha. Aqui. Olha, eu tenho uma ideia. Nós temos um quarto desocupado. Ah, é? Por que você não fica nele? Yes, very good, my dear. Por favor, quer me ajudar com aquelas malas? Certo, certo. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. O senador Aécio Neves representou em Washington o Senado na entrega do prêmio John Klug ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A homenagem, ocorrida nos Estados Unidos, é de autoria da Biblioteca do Congresso Americano e Fernando Henrique é o primeiro intelectual latino-americano a receber a premiação. Eu vou voltar na pergunta que você fez, que você considera a pergunta fundamental. Fernando Henrique Cardoso governou esse país 8 anos. Ele não está presente hoje nem num panfleto de deputado estadual. Não aparece no programa do meu adversário e ele não está aqui para defender os 8 anos. Também não está aqui para defender os 12 anos do governo do PSDB. As razões da ausência é exatamente a dificuldade que eles têm de explicar para o povo o desastre que foi o período Fernando Henrique Cardoso e os 12 anos do PSDB, especialmente em segurança e em educação no Estado de São Paulo e na saúde. Eu perguntaria a sua visão sobre a saúde de São Paulo, sobre a educação de São Paulo. Olha, ô Aloysio, eu tenho aqui na minha mão um negócio da Unafisco aí, que mostra o seguinte: em 2001 e 2002, o Fernando Henrique Cardoso pagou de dívida 45%. Em 2004 e 2005, o Lula pagou 43%. Em educação, o Fernando gastou 3% do orçamento. O Lula gastou 2,7%. Em saúde, o Fernando gastou 6%, o Lula gastou 6%. Em habitação, o Fernando gastou 0,05%. O Lula gastou 1%. E o meio ambiente, o Fernando gastou 4% e o Lula gastou 2%. Ô Aloysio, qual é a diferença tão grande? Qual é a diferença? Hã? Eu não sei porque que você fica tão... Aí, mudamos totalmente. Mas mudou no quê? Se o gasto em São Paulo do governo federal é exatamente este. Dados da Unafisco, auditores da Fazenda Federal, auditores da Fazenda Nacional. De modo que eu nem uso meu tempo inteiro aqui. Você responde. Candidato Luiz Mercadante, o senhor tem 1 minuto para a réplica. O tempo que ele me deu. Não, 1 minuto para a réplica. Olha, primeiro, Plínio, nesses 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso, eles quebraram o país, levaram para o FMI, endividaram interno e externamente o país, privatizaram 76% do patrimônio público e conduziram o país para uma crise econômica e social sem precedentes. Nós tiramos o país da FMI, reduzimos a dívida externa, a vida do povo nunca teve tão barata como está agora, a inflação está abaixo de 4%. Nós criamos em São Paulo, só em programas sociais, investimos 2 bilhões e 400 milhões de reais esse ano. 2 bilhões e 400 milhões de reais. 1.100.000 famílias têm direito ao Bolsa Família. O salário mínimo é o melhor poder de compra dos últimos 30 anos aqui na nossa capital. Criamos 388 mil novas casas populares no governo federal em São Paulo. Abrimos 72 mil
vagas no ensino público gratuito, que os 3 milhões de jovens que fizeram o concurso do Enem hoje estão disputando e que não tinham chance de estudar de graça e têm. Criamos 5 novas faculdades federais e uma universidade federal gratuita. Abrimos 6 escolas de ensino profissionalizante. Isso tudo o Lula fez sozinho, porque o governo do PSDB não foi capaz de Tempo esgotado, implantar. candidato Aloysio Mercadante, muito obrigado. O candidato Plínio de Arruda Sampaio, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Esse sistema é assim. Fez 5 universidades. Quantas precisava? Não sei. Fez 375 mil casas. Quanto precisava? 1.400.000. Quer dizer, o que precisa ver é o seguinte, Aloysio, precisa comparar um com o outro. Está aqui, ó. Está aqui. O Nafisco. Depois, se quiser, é que é pequenininho. Mas está aqui. Gastaram exatamente o mesmo. Eu só achei curioso que você agora não falou no Risco Brasil. O Lula baixou o Risco Brasil. Outro dia você usou ele forte. Hoje você tomou cuidado. Por quê? Porque o Risco Brasil não é o risco do brasileiro, é o risco do investidor no Brasil, é o risco do Soros, é o risco dos fundos de pensão dos Estados Unidos. O risco do brasileiro é outro, é que o Soros tire o dinheiro daqui e aí a Bolsa Família vai para o brejo, porque esta economia é profundamente vulnerável. Muitíssimo interessante que está circulando, foi posta a circular na internet pelo economista Valdir Serafim. Né? Então, eu vou até ler aqui para vocês, porque o negócio assim, é muito simples, curto e muito didático. Ele diz o seguinte: você ouve falar em dívida externa e dívida interna em jornais de TV e não entende direito. Vamos explicar a seguir. Dívida externa é uma dívida com os bancos Mundial, FMI e outras instituições no exterior em moeda externa. Dívida interna é uma dívida com bancos em reais. Então, quando Lula assumiu o Brasil em 2002, devíamos dívida externa 212 bilhões de reais. Dívida interna 640 bilhões de reais. Total da dívida 851 bilhões de reais. Em 2007, Lula disse que tinha pago a dívida externa. É verdade, só que ele não explicou que para pagar a dívida externa aumentou a dívida interna. Em 2007, no governo Lula, a situação era a seguinte: dívida externa 0 bilhões, dívida interna 1,400 trilhão, 1 trilhão e 400 bilhões. Total da dívida 1 trilhão e 400 bilhões. Ou seja, a dívida externa foi paga, mas a dívida interna quase dobrou. Agora, em 2010, você pode perceber que não se vê mais na TV e em jornais algo dito que seja convincente sobre a dívida externa quitada. Sabe por quê? É porque ela voltou. Em 2010, no governo Lula, tínhamos a seguinte situação: dívida externa 240 bilhões, dívida interna 1,650 trilhão, isto é, 1 trilhão e 650 bilhões. Total da dívida 1,890 trilhão, 1 trilhão e 890 bilhões. Ou seja, no governo Lula, a dívida do Brasil aumentou em 1 trilhão. 1 trilhão. Daí é que vem o dinheiro que o Lula está gastando no PAC, Bolsa Família, Bolsa Educação, Bolsa Faculdade, Bolsa Cultura, Bolsa para Presos, dentre outras bolsas, incluindo o mensalão, evidentemente. Né? E de onde ele tirou 30 milhões de brasileiros da pobreza? Não é com dinheiro do crescimento, mas com dinheiro de endividamento. Compreenderam ou ainda acham que Lula é mágico? Né? Ou que o FHC deixou um caminhão de dólares para o Lula gastar? Quer mais detalhes sobre a dívida interna e externa no Brasil? Aqui ele dá um link, mas o link é enorme, tem 3 linhas. Então, você vai ter que procurar. Assim, o site é www.sonoticias, tudo junto, sonoticias.com.br. E lá você procura o nome do economista Valdir Serafim, ou o tópico dívida externa. É um negócio de cair de costas. Quer dizer, tudo isso foi absolutamente uma fraude. Lembra que 30 milhões de brasileiros foram retirados da pobreza, da linha da miséria, no tempo do regime militar, quando a população era 1/3 do tamanho que é agora. Então, 30 milhões de pessoas era um monte de gente na época. Eu acho que o Brasil na época tinha 70 milhões de habitantes, uma coisa assim. Quer dizer, que tirou metade, praticamente metade da população da linha da pobreza e botou todo mundo para trabalhar, inseriu as pessoas na economia. Passados
Passadas 4 décadas, o Lula faz a mesma coisa, só que não com dinheiro de crescimento, sim com dinheiro de endividamento. Ou seja, o cara é um criminoso, porra. Tudo nesse governo petista é tudo fraude, meu Deus do céu. Agora, essa putada empresarial fica tudo aí lambendo o saco do Lula. É uma vergonha, meu Deus do céu. Né? Esses liberais todos, né? Todo mundo assim, ansioso para apoiar, para puxar o saco. Eles dizem, não, nós temos que colaborar, é a União Nacional, etc. Ora, porra.